Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga, muito prazer, professor Felipe Fazoli na área. Para você que não me conhece, esse é o Plano de História. Plano de História trazendo de novo Roma Antiga. Pô, professor, 3 aulas de Roma Antiga? Sim, 3 aulas de Roma Antiga. A gente também não se aprofundou aqui nessas 3 aulas, nós falamos sobre coisas básicas, mas 3 aulas de Roma Antiga é muito mais do que tu encontra por aí no YouTube. Tu vai encontrar gente fazendo o milagre de falar sobre essa grande história em 5 e 10 minutos. Aqui não. Aqui é o negócio mais completo possível, mesmo se mantendo naqueles assuntos mais básicos que são cobrados na tua prova ou da escola ou de algum concurso, até mesmo do Enem, que não costuma cobrar muito Roma. Mas, assim como a Grécia Antiga, tem alguns temas específicos nessa tal antiguidade clássica que são mais cobrados, tá? Agora, para a gente conseguir entender essa terceira fase, que é a fase do Império, terceira e última fase, é o fim do Império em 476 que gerará, segundo os historiadores do século XIX, a tal Idade Média. Só que eu lembro que quando eu terminei a aula sobre a República Romana, eu falei assim, ó, eu gosto de explicar a crise dessa fase no início da aula do Império, porque está tudo interligado. A gente se lembra que no período republicano foi um momento auge, foi o momento do auge de Roma, porque é ali que começa seu processo expansionista, tem conflitos com povos vizinhos e alguns que dominavam antigamente o Mar Mediterrâneo esse livre agora para navegação e para o comércio romano. É dentro desse momento de grande expansão e desenvolvimento econômico que Roma começa a entrar em crise, até porque nem tudo que brilha é ouro. E dentro desse ouro que está brilhando por causa do desenvolvimento econômico da República Romana, a gente começa a perceber que com a expansão territorial, com o aumento de terras, muitas dessas terras controladas por generais, outras por patrícios que viram grandes latifundiários, isso aqui começa a afetar em muito a vida dos plebeus. Até porque tu se lembra que o soldado romano, ele é plebeu. E esse plebeu, ele é obrigado a ir para a guerra. E esse plebeu, ele tem que fazer dívidas para bancar a sua ida à guerra. E quando ele retorna à sua terra, porque o plebeu, por boa parte do tempo da história romana, era pequeno agricultor. Quando ele volta para sua terra depois de meses de batalha, ele tem que arcar com as dívidas que ele fez para poder ir para a guerra. Ele vai fazer o quê? Vai vender o quê? Vai vender tudo e mais um pouco que for possível. O que acontece com esse tipo de gente? Começa a migrar para as cidades. Cidades da República Romana que estão inchando de tamanho, especialmente a própria capital Roma. Isso já começa a dar um sinal de como que concentração de riqueza gera aumento de pobreza e aumento da pobreza em Roma gera tensões sociais essas que nós já falamos. Patrícios e plebeus, genericamente eu botei patrícios e plebeus, tá? Mas a gente tem que pensar que a complexidade social romana aqui ela já é muito maior. Mas patrícios e plebeus, especialmente os plebeus, já começam a fortalecer ainda mais suas reivindicações e a reagir com revoltas. Revoltas porque não tem mais comida em alguns lugares. Revoltas porque muitos desses plebeus não têm emprego e nem condições de sobrevivência, porque sua mão de obra foi substituída pelos escravizados, que eram prisioneiros de guerra. A Roma virou uma das sociedades escravistas. Então a gente tem todo esse panorama que vai fortalecendo essa crise. Para tentar resolver a crise, 2 irmãos, um em cada seu momento, Caio Graco e Tibério Graco. Tibério Graco ele foi uma pessoa que, claro, tinha muitos de seus partidários no entorno que fortaleciam uma ideia de uma implementação de uma espécie de reforma agrária. Reforma agrária para atender as reivindicações desses plebeus diante dessa concentração de terras e de riquezas. Sendo que, como isso afetava boa parte da elite romana, Tibério foi assassinado. E todos os seus seguidores, tá? Anos depois, seu irmão Caio Graco tenta restabelecer aquelas mesmas ideias e quando uma conspiração vai para matá-lo, ele pede para um escravizado seu matar, para ele não morrer na mão dos inimigos. E as suas ideias, junto com os seus partidários, também
morrem. A gente já percebe, então, que diante desse panorama, as coisas não estão melhorando. E para piorar para esses que dominam o poder político, os patrícios, escravizados em diferentes regiões do da República, começam a se explodir em revoltas, e a mais famosa é a revolta dos escravos do Espartaco. Espartaco, famoso gladiador. Cara, aquela revolta reuniu mais de 70 mil soldados, escravos e boa parte gladiadores. Imagina trocar porrada com o maluco gladiador. Só não como. Só que essa revolta ela também foi muito fortemente suprimida. Tanto que tem uma cena muito famosa onde mais ou menos 5, 6 mil desses revoltosos foram crucificados na estrada em direção a Roma para mostrar o que acontece com aqueles que se rebelam contra a República. Agora foca aqui, porque esse último ponto ele é importante e tem muita informação. Por que eu botei os triunviratos? Porque são dois. Agora, o que é um triunvirato? Triunvirato aqui no fundo, na história de Roma, significa governo de 3 generais num panorama, num contexto de tentar conter a crise que está crescente. Esses 3 generais, esses 3 primeiros, um deles é um dos mais famosos, que é Júlio César. Júlio César, Crasso, aquele que acabou com a revolta dos Espartacos, e Pompeu, um maluco falastrão pra caramba aí também lá de Roma. Esses 3 acabaram dividindo o território, porém disputando pelo poder. Júlio César sai como o grande vitorioso. E Júlio César entra para a história de Roma como uma figura quase que pré-imperial, porque ele vai virar cônsul, sumo sacerdote, chefe supremo do exército. Júlio César ele vai virar até um ditador vitalício, o que significa que ele está começando a implementar uma concentração de poderes em suas mãos. Quem é que não gosta disso? A galera do Senado, a principal instituição política de Roma, da República. A galera do Senado falando assim, Júlio César tá querendo virar rei, esse negócio de monarquia acabou. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pervertendo as instituições republicanas romanas. Pô, esse cara tá querendo construir estrada, distribuir terra para soldado. Ó, o problema dos soldados aqui. Distribuir terra para soldado. Esse cara ele tá querendo até mudar calendário. Pô, não, vamos acabar com a farra dele. Tanto que Júlio César foi assassinado dentro do Senado numa conspiração onde tem aquela famosa frase... Até tu, Brutus. Brutus era um primo, um familiar, um parente de Júlio César, que morre, mas que não dá fim à solução da República. Por quê? Não dá fim à crise da República, né? Por quê? Vai se formar ao longo do tempo um outro triunvirato. Esse também com 3 generais, só que esse constituído por Lépido, Otávio, que é sobrinho de consideração do Júlio César, e Marco Antônio. Marco Antônio vai ficar conhecido por armar uma tramóia com a Cleópatra do Egito para reunir forças e atacar Otávio, porque Lépido já saiu de fora dessa fase aqui, desse segundo triunvirato. Lépido foi embora. Otávio e Marco Antônio ficaram alguns anos travando batalhas até que Otávio consegue vencer. E como Otávio consegue vencer e ele tem aquela herança familiar de Júlio César, ele aos poucos começa a concentrar os seus poderes e ele vai se tornando em um Augusto. O Augusto é alguém divino, é um ser superior. Otávio Augusto, é Otávio o cara. Esse o cara, ele vai concentrando todos os títulos possíveis e aos poucos vai mudando a característica política de Roma, onde o Senado continua existindo, mas como uma coisa ilusória, sabe? Quem manda mesmo vai passar a ser um imperador. E o primeiro imperador, Otávio, parente de Júlio César. O Otávio ele começou a implementar, é complicado, hein, professor? O Otávio começou a implementar desenvolvimento dentro das cidades, desenvolvimento agrícola, melhorando a administração desse território, que olha aqui para o meu mapinha 3D, botei azul aqui para separar a água da terra, tá? Não sei se ficou mais ou menos confuso, mas aqui em vermelho
é o território romano. Aqui é a Europa, aqui é a Ásia e aqui é o norte da África. Mar Mediterrâneo, Oceano e esqueci o azulzinho aqui, ó, do Mar Vermelho. Esse mapa, ele representa a máxima extensão do território. Como é que você consegue administrar isso sem começar a tentar trazer algum tipo de racionalidade para aquilo que está sendo feito na concentração dos poderes na mão do imperador? É por isso que essa administração melhorada, com foco no desenvolvimento urbano e agrícola e com foco no fortalecimento do exército, cara, isso tudo vai começar a gerar uma nova fase de Roma que vai entrar para a história como a Pax Romana, Pax de paz, é latim, tá escrito errado não, tá escrito certo aqui. A paz romana foi o momento auge, porque assim, qual que era a grande mania de Roma? Invadir territórios vizinhos, pegava prisioneiros, transformava em escravos, tomavam conta daquela terra, exploravam a terra, levavam a cidadania romana a alguns daquela terra e submetiam o poder dos outros. Cobrava impostos, fazia um monte de coisa. Cara, ninguém mais conseguia ter capacidade de vencer Roma. Então, a paz romana ela veio no momento que a galera de Roma pensou assim, pô, olha para o nosso entorno. Ela não tem mais ninguém capaz de vencer a gente. E olha o tamanho que a gente está. Qual a necessidade que temos de fazer, continuar essa expansão? Por isso, vamos focar aqui. É nesse momento que há um grande desenvolvimento na cultura, há um grande desenvolvimento em várias áreas da cultura, como teatro, literatura, várias dessas coisas. O direito romano se fortaleceu ao longo desse período, as coisas estão acontecendo. Mas tudo que sobe, desce, tudo que vai, volta. E o Império Romano ele começa a entrar em crise. E a gente tem que perceber que essa crise também está relacionada à paz romana. Porque se tu para de expandir, tu diminui a quantidade de escravizados. E os anos vão se passando, você não renova essa mão de obra escravizada para essa que é uma sociedade extremamente escravista. Os escravizados, que antes eram prisioneiros de guerra, passam a ser os filhos dos antigos escravizados. Porque essa mão de obra não vem sendo renovada. E essa falta de mão de obra vai afetar, sim, o desenvolvimento econômico muito dependente da escravidão. É aí que muitos dos latifundiários começam a adotar uma espécie de colonato. Por quê? Porque alguns desses escravizados vão deixar de ser escravizados e vão se tornar pessoas livres, porém presas à terra daquele cara, e entre eles, o senhor, o dono da terra e esse novo colono vai ter uma relação de companheirismo e de fidelidade que daqui a alguns séculos poderá ser considerado uma das sementes da servidão do feudalismo, que tu já está estudando pra caramba, sabe daquilo que a gente vai falar ainda, né? Feudalismo, espero que sim. Então, com essa redução de escravidão, essas coisas estão mudando. Só que é justamente nesse mesmo momento, justamente a partir ali do século II, século III, ondas migratórias, que em alguns livros você vai ver chamando de invasões bárbaras, começam a ir de diferentes regiões da Europa, ó, as setinhas aqui, adentrando o território romano. Essas ondas migratórias, elas foram muitas absorvidas pelo governo romano, porque as fronteiras começaram a ficar enfraquecidas. O exército de proteção de fronteiras começou a ficar enfraquecido. Muitos desses primeiros imigrantes se tornaram mercenários, soldados, e foram englobados à cultura romana. Só que essas ondas migratórias não pararam, não cessaram. Isso acabou gerando um novo contexto de muita crise. Só crise nessa aula, só crise. Muita crise por quê? Porque a pobreza ela está aumentando, a economia está caindo. E como é que a gente resolve a solução para governar um território tão grande? Por volta do ano de 330, tem a divisão do Império em dois. Essa linha aqui divide o Império Romano Ocidental, Romano Oriental.
As invasões bárbaras elas foram muito mais fortes para o romano ocidental. O Império Romano Oriental, com a capital em Bizâncio ou Constantinopla, aquela parte é a parte nesse momento mais próspera do Império Romano. Tanto que quando eu coloco aqui fim do Império Romano em 476 depois de Cristo, eu botei uma interrogação. Fim? Não. Fim do Império Romano Ocidental, que tinha capital em Roma. O Império Romano Oriental permaneceu por mais de 1000 anos, que ficou conhecido como o Império Bizantino. Galera, deixo vocês aqui. Espero que tenha curtido essa aula, espero que ela tenha sido muito útil. Se essa não foi útil, pô, dá uma olhada nas outras aulas aqui do Plano de História. Tem muito conteúdo bacana para você curtir. E se tu ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Até a próxima.